E Jonathan Calleri não joga pelo São Paulo desde abril, temporada muito discreta, antes mesmo da lesão no joelho, foram apenas 3 gols em 18 jogos, mas ele segue com muito moral junto ao torcedor tricolor, se duvida, pois saiba que pelo menos 21 crianças que nasceram no Brasil nos últimos anos têm o nome do Calleri, obviamente em homenagem ao atacante argentino de 32 anos de idade. Calleri usou suas redes sociais nas últimas horas para agradecer a homenagem a alguém que veste de fato a camisa do São Paulo. Pode não estar jogando tão bem desde a temporada passada, mas é muito São Paulino. A maior prova disso é de que mesmo na temporada com lesão no ligamento do joelho, ele não perde um jogo do São Paulo e tem feito em até 3 vezes por dia tratamento para voltar o mais rápido possível. A diretoria do São Paulo pretende fazer com que o Calleri retorne apenas em 2026. O Calleri quer voltar a jogar em 2025. Centroavante que teve 21 homenagens, mas pode ser mais. Isso porque o IBGE, nos últimos 4 anos, ainda não conseguiu atualizar todos os registros de nomes. Então dá para dizer que pelo menos 21 crianças nascidas no Brasil nos últimos anos têm o nome do atacante argentino. Calleri, que foi contratado pelo São Paulo em 2021 por empréstimo, depois foi comprado em definitivo e já tem uma série de fãs dentro e fora dos campos. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que o AC/DC não fará mas 3 shows no Morumbi na próxima temporada. O primeiro show anunciado para 24 de fevereiro. A repercussão e a busca por ingressos foi tão grande que anunciaram mais 2 shows extras, no dia 28 de fevereiro e 4 de março, tudo no ano que vem. Hora de falar sobre o São Paulo. O técnico Hernan Crespo pediu paciência da torcida e da imprensa para com o Lucas Moura. Temporada muito abaixo do meio atacante. Só 25 jogos, 5 gols e 1 assistência. O Lucas Moura tem o segundo maior salário do elenco do São Paulo, R$ 1.800.000 mensais. Só o Oscar ganha mais, R$ 2.300.000. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e permanecerá no São Paulo pro próximo ano. A expectativa do Hernan Crespo é de que o Lucas Moura possa render muito mais no finalzinho dessa temporada, no início da outra, especialmente se não tiver mais lesões. Abre aspas para o técnico argentino: o Lucas sabe que precisa retornar ao jogador que todos nós conhecemos. Ele ainda não está nesse patamar e estamos aguardando o verdadeiro Lucas Moura. Precisamos de tempo e ao longo desse caminho esperamos que ele faça muitos gols. Lucas nem foi titular no empate em 2-2 contra o Flamengo, até porque há a percepção de que se ele for colocado para jogar muitas partidas seguidas como titular, pode acabar tendo uma nova lesão. Você, São Paulino, ainda confia no Lucas Moura? Ficaria com ele para 2026? O que você acha da ideia de sugerirem ao Lucas Moura que ele aceite uma redução salarial e só receba seu salário cheio em caso de utilização total durante o mês? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Acredite se quiser, o São Paulo faturou mais jogando na Vila Belmiro contra o Flamengo do que no Morumbi contra o Bahia. Bora aos números. São Paulo venceu o Bahia por 2-0 diante de 15.221 pagantes, com uma renda bruta de R$ 686.000. Já o empate em 2-2 contra o Flamengo teve 11.228 pagantes e uma renda bruta de R$ 884.000. Como São Paulo e Santos fizeram um acordo para que o Santos jogue no Morumbi e o São Paulo jogue na Vila sem pagamento de aluguel, o Tricolor conseguiu, dessa partida contra o Flamengo, ficar com uma arrecadação líquida de R$ 297.000, contra 168.000 arrecadados no Morumbi na vitória por 2-0 contra o Bahia. É natural que se tivesse jogado contra o Flamengo em seu estádio, especialmente depois das vitórias, contra o Bahia por 2-0 e contra o Vasco por 2-0, o São Paulo levasse bem mais gente do que os 15.000 pagantes que estiveram na partida contra o Bahia, aumentando a arrecadação. Mas é curioso notar que o São Paulo foi capaz de arrecadar mais jogando na Vila Belmiro, um estádio bem pequeno na comparação com o seu estádio. Morumbi virou palco de 6 shows tem acontecido nos últimos dias. Contei para vocês que por conta da cessão do espaço para esses shows, o São Paulo vai faturar R$ 20 milhões livres de impostos. O último dos shows marcado para 23 de novembro e ainda há uma expectativa de que o São Paulo possa enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro como mandante no Morumbi. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. Surgiu nas últimas horas o boato de que Cédric, lateral direito de 34 anos de idade, poderia voltar para o futebol português.
O nome do clube não foi divulgado, mas ele estaria na mira de um time do seu país, disposto a contratá-lo no mês de janeiro. O São Paulo está absolutamente à vontade e tranquilo em relação a essa especulação. Primeiro, porque o Cédric tem contrato até dezembro de 27, ou seja, ele só sai se o São Paulo aceitar uma compensação financeira. Depois, porque o Cédric é titular absoluto e tem um salário hoje no São Paulo que só seria compatível se ele fosse contratado pelo Benfica, pelo Sporting ou pelo Porto. E olha que ele precisaria chegar para ser titular por lá, para ter salário parecido ao seu atual, ou seja, o São Paulo está absolutamente tranquilo, confiante de que não há nenhuma chance de o Cédric sair. Até porque, embora ainda não tenha encantado, ele é um cara que faz o arroz com feijão com alguma qualidade, 41 partidas na atual temporada, sendo 34 como titular. O São Paulo pode precisar de um lateral reserva para a próxima temporada e não se descarta a chance de Moreira, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Porto, voltar em 2026. Que nota você dá de 0 a 10 para o futebol do Cédric com a camisa do Tricolor? Já uso o espaço para comentário para registrar sua nota, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que segue vivo na briga por vaga em Libertadores da América. Tricolor que chegou a emplacar 7 derrotas em 8 jogos, dava a impressão de que correria risco de rebaixamento, mas depois de mudanças estruturais, com o Márcio Carlo Magno à frente do departamento de futebol, a coisa melhorou. São Paulo havia vencido o Bahia e o Vasco, e na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro empatou com o Flamengo, deixando boa impressão. Tivesse mais alguns minutos e é possível até que o São Paulo vencesse. Os gols do Tricolor, Luciano no primeiro tempo, Ferreira na etapa final. Ferreira chegou a 8 gols e está a 2 de fazer com que o craque Neto tenha de pagar uma promessa em seu programa. Com o empate, o São Paulo vai a 45 pontos, segue em oitavo, abrindo um ponto de vantagem para Vasco e Corinthians, que perderam na rodada. O Vasco e o Corinthians são os times que mais ameaçam a oitava posição do São Paulo. O São Paulo vai precisar, nessa quinta-feira, torcer para que o Fluminense tropece contra o Mirassol, jogo no Rio de Janeiro. Isso porque o Flu é o 7º e era o time que hoje estaria garantindo a última vaga para pré-Libertadores. O Fluminense aparece com 47 pontos. Se perder, fica a 2 pontos do São Paulo. Se vencer, abre bastante distância. O Botafogo venceu na rodada dessa quarta-feira e foi a 51 pontos. Mas é importante lembrar que o São Paulo, mesmo em oitavo, pode acabar conseguindo a classificação para pré-Libertadores. Isso vai acontecer se alguém campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros, casos nesse momento de Cruzeiro e Fluminense. Só para completar sobre o São Paulo, próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, mais uma vez na Vila Belmiro, com a necessidade de vencer para não perder distância dos times na parte de cima. Quero falar agora sobre o São Paulo. Tem jogador do Tricolor na mira de clube gigante do futebol europeu, o Barcelona. Eu me refiro a Gustavo Zabarelli, meio-campista de 16 anos de idade, que também entrou na pauta do Ajax e do Benfica. A informação sobre o interesse dos clubes europeus foi divulgada pelo jornal espanhol Sport. Vale a lembrança de que o Zabarelli já assinou o primeiro contrato profissional com o São Paulo. O Tricolor, preocupado com esse assédio, colocou a multa lá em cima, 387 milhões de reais para transferências do atleta para o exterior. É óbvio que o São Paulo não vai cobrar toda essa grana por um atleta que ainda é bem jovem, só 16 anos de idade. Mas foi uma forma que o São Paulo encontrou de se precaver, de se prevenir e não perder o jogador por cifras baixas. O Zabarelli chegou à base do São Paulo em 2015, ou seja, há 10 anos, quando tinha apenas 6. Primeiro para jogar futsal, a partir dos 8 ele começa a mesclar futsal e futebol de campo. Com 11 anos de idade faz sua estreia num jogo de futebol de campo oficial. Atleta super ligado ao São Paulo e que desde o mês de agosto está na Alemanha. O São Paulo havia fechado, você vai lembrar, uma parceria com o Stuttgart, programa de intercâmbio entre atletas. Em agosto, o Zabarelli foi de forma por empréstimo, num período de experiência no Stuttgart, e isso só reforçou a vontade dos clubes europeus em contar com o jogador. São Paulo, que tem um histórico bastante bom de venda de atletas para clubes grandes do futebol europeu. É bem verdade que nos últimos tempos as vendas têm sido por cifras bem inferiores àquelas habituais. Só para fechar, em relação ao Zabarelli, atleta do Sub-17, temporada atual mesmo com 16 anos, de 25 jogos, 1.298 minutos em campo, e um gol marcado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.